Muito bem-vindos a este Hospital de Almas, né, que é a nossa casa espírita, nosso lar. Vamos iniciar o estudo de hoje, cujo tema é o maior mandamento. E vou iniciar fazendo a leitura de Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, o item 97. Amas o bastante? Perguntou-lhe a terceira vez Simão, filho de Jonas: ama-me? Jesus e João. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, ficou triste, suportando que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum iria contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significava, portanto, a pergunta do Mestre Jesus, porque não pede informação ao discípulo. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhes eram peculiares. Jesus não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Ele não reclama compromisso formal. Jesus pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as suas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Então vamos continuar com as nossas mentes elevadas para fazer a prece. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, por nos conceder, por nos ser luz em nossas vidas. Nós damos graça por Jesus ser tão cauteloso e amoroso conosco, pois ainda não compreendemos sua lição de amor por nós deixada através de sua crucificação. Rogamos que Jesus visite os lares íntimos, as casas materiais, de onde existem um dos nossos irmãos que possam passar pela provação da doença do câncer, que em especial todos esses irmãos e irmãs, novos ou velhos, possam receber a luz de Jesus para continuarem seus dias com serenidade, apesar do processo agressivo e por vezes degenerativo desta enfermidade. Aí cada um aqui coloca, mentaliza, né, aquele irmão que passa por essa provação do câncer, em especial hoje no nosso Evangelho, e certo de que teremos a força de Jesus e a luz, agradecemos por tantas outras graças recebidas de Deus através de Jesus. Que assim seja. O tema de hoje é o maior mandamento, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Fora da caridade não há salvação. Lá no item 1 e 2, né, é colocado para a gente fazer essa reflexão, primeiramente no Evangelho de Lucas, né? E a gente tem que relembrar também que quando a gente vai falar desse tema, né, está lá no capítulo 15, nós temos que rememorar, né? Deixa eu só procurar aqui o capítulo 15 com a página, que de repente alguém quer acompanhar.
Aqui, nessa versão aqui, é na página 175. Primeiramente, né, a gente tem Mateus, quando Jesus diz, lá em Mateus, no capítulo 15, no capítulo 25, que ele narra a parábola do São Samaritano, né? Essa parábola, ela nos traz, né, em memória a ideia que nós temos, né, sobre o amor maior. Jesus narra, né, nessa parábola, primeiro através de Lucas, né, depois tem Mateus também, um socorro prestado, né, a um samaritano que estava descendo, né, de Jerusalém para Jericó, e ele tivera sido assaltado e ferido, né? E os habitantes da Samaria, eles eram considerados, né, vistos naquela época, né, dados seus costumes, como pessoas impuras, né? Os religiosos daquela época tinham essa descrição dos samaritanos, que eles não eram pessoas boas, né? Mas aí a gente tem na parábola, né, dois personagens importantes, que são o sacerdote e o levita, né? Dois personagens que eram ditos como homens que tinham, né, o conhecimento das leis e dos profetas. E o samaritano e o homem ferido não foram socorridos por nenhum dessas duas pessoas, né? Eles não prestaram assistência ao ferido. Então Jesus narra nessa parábola uma oportunidade ímpar, né, para a gente analisar o nosso comportamento no dia de hoje, né? Eu acredito que todos que estamos aqui é espírita ou é de uma vertente cristã, né? Se alguém não for da vertente cristã, é interessante a gente lembrar que o cristianismo, né, é uma vertente que os ocidentais seguem, né? Para nós, hoje, interpretando a parábola do bom samaritano, nós dizemos isso, que é uma oportunidade ímpar pelo viés cristão, né? Essa oportunidade para a gente refletir sobre o nosso comportamento com relação aos outros, né? Como é que nós estamos exercendo esse amor maior, né? Esse ato de amar? Como? Através da parábola do bom samaritano, Jesus diz que quem era para ter socorrido eram as pessoas que conheciam os vieses cristãos, né? E, no entanto, quem prestara socorro foram o samaritano. E aí Jesus dá essa oportunidade para a gente, né? Porque nós sabemos, né, que a lei do amor é uma lei universal. Então nós não podemos, né, hoje, já no século XXI, ficar presos, né, a certos dogmas e deixar de praticar o amor, né? A oportunidade de amar o nosso próximo, ela surge independente do nosso credo, tá? É isso que a parábola vem nos trazer, né? O maior mandamento, né, a gente sabe que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse mandamento máximo é o que rege a lei de Deus, né? E a gente, infelizmente, nós ainda não conseguimos praticar essa lei, a lei de amor, né? E a lei de amor, ela vem vinculada a outros comportamentos, né? Paulo, o apóstolo, ele dizia, né, que fora da caridade não há salvação. Então, assim, a gente precisa ser caridoso para aprender a amar, para transbordar este amor, né? No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, 31 a 46, Jesus deixa bem claro que toda vez que nós vestirmos e alimentarmos um dos nossos irmãos em necessidade, é a ele que alimentamos. E toda vez que nós recusarmos, deixarmos de assistir a um irmão nosso que passa por necessidade e nos pede socorro, é a Jesus que nós estamos negando assistência. E aí aqui a gente tem que parar um pouco para refletir, né? Quando é que nós somos chamados a participar
dessa vestimenta, desse alimento do nosso irmão, né? Muitas vezes a gente se pega muito nas questões materiais, né? Mas aí já é o começo, né? Nós sabemos que a sociedade ela é desigual mesmo, né? Isso não precisa a gente não precisa olhar muito, porque a gente já observa as desigualdades. Mas o que o Evangelho de Jesus, através de Mateus e Lucas, quer dizer é que nós não podemos perder a oportunidade de enxergar Jesus no nosso irmão. Aí foge até da caridade material, né? Foge até da assistência material. Enxergar Jesus no nosso irmão é enxergar Jesus nas imperfeições do outro, porque nós também não somos perfeitos, né? Então, quando a gente enxerga que somos imperfeitos e que Jesus é o modelo de perfeição, nós vamos nos adequando e nos exercitando para praticar a lei do amor, que é uma lei universal, né? E nós seremos, sim, julgados por Deus, né? Quando voltarmos à pátria espiritual, a nossa consciência, né, será cobrada o que nós fizemos de bom, né, o bem que deixamos de fazer. Kardec pergunta aos espíritos, lá no capítulo 15, né, que fala da lei de caridade, lei de justiça, amor e caridade. Nessas questões lá desse capítulo, né, traz lições para a gente agir na prática desse mandamento maior. Não vai dar para falar hoje, né, porque são várias questões, mas vocês podem depois dar uma olhada e tirar uma questão por dia para analisar, né? Aí eu fiz um apanhado para trazer para a gente refletir, né? Nesse capítulo está dizendo assim que amar é uma lei natural, né? Então, se é uma lei e é natural, essa lei está impressa em nossa consciência, né? Deus estabeleceu as normas de boa convivência e colocou em nossa consciência. Então, nós temos em nossa consciência mesmo o aparato para praticar esse amor maior, né? E nessas questões, né, na 886 do Livro dos Espíritos, é perguntado, né, como que é esse amar na visão de Jesus. Amar, bem como entendia Jesus, é ser caridoso. Então, a gente precisa exercer a caridade, né? Como é que a gente faz isso? Nós temos que acionar o BIP, né? Ter benevolência para com todos, indulgências com as perfeições dos outros e com as nossas, porque nós também não somos perfeitos, nós também não podemos ficar o tempo todo nos martirizando quando erramos, aceitar as nossas imperfeições e aceitar a imperfeição do outro. E perdão das ofensas. E aí, a gente precisa exercitar isso diariamente, que não é fácil, porque nós somos, né, excelentes julgadores, excelentes juízes, e muitas vezes nós não estamos em condição de julgar ninguém, porque nós cometemos, às vezes, os erros tal qual o nosso próximo comete com a gente, e às vezes até muito mais, né? Às vezes o nosso próximo é mais generoso e caridoso conosco do que nós somos com ele. E aí eu chamo a atenção, né, para a questão 887 e 888 do Livro dos Espíritos, né, que Jesus sugere que nós amemos os nossos inimigos. E aí eu pergunto, né, mas como amar o inimigo se a gente precisa das leis de afinidade, né? O amor que não nos ama é o contrário das tendências naturais. É uma questão de afinidade. Então, assim, amar quem não nos ama não é uma questão de afinidade? E aí os espíritos dizem o seguinte, que Jesus não cobra de nós a convivência com as pessoas com quem a gente não tem afinidade ou que nos feriram. Mas Jesus cobra de nós, recomenda que nós perdoemos e lhes faça o bem mesmo assim. Então, assim,
A grande jogada é, mesmo que eu não consiga conviver com a pessoa que me magoou, né, ou que fez algo comigo, mas que eu também não desejo mal a ele, né? Isso já é um ato de amor. Não desejar o mal para quem me fez o mal, não devolver na mesma moeda, já é um ato de amor. Pequeno, mas é, né? Então, isso é um acalento para todos nós, né? Para mim principalmente, porque muitas vezes nós nos pegamos, né, querendo ser generosos o tempo todo com as outras pessoas e às vezes nos magoamos e nos ferimos. Então, Jesus pede, né, que nós perdoemos e por questão de afinidade, né, a gente realmente não tem como conviver às vezes com as pessoas, né, dependendo da falta que cometem com a gente, assim como a outra pessoa não é capaz de ficar no mesmo ciclo de amizade nosso, né, mas aí já não querer o mal para essa pessoa e essa pessoa não querer o nosso mal, já está no caminho para exercitar esse amor maior, né? Se nós ficarmos, né, naquela ideia de querer dar o troco, né, desejando o mal, nós estaremos agindo no nível de quem agiu mal com a gente, né? E a superioridade está em ser resignado. Então, quem é resignado é forte, é um sinal de força, né, perdoar. Perdão não é para os fracos, perdão é para os fortes, né? Aí a gente tem aqui uns minutinhos ainda, que na questão 888 desse mesmo assunto, foi perguntado aos espíritos, né, sobre a questão dos donativos materiais, né, que às vezes nós queremos compensar a nossa falta de amor ao próximo fazendo donativos, né? E os espíritos dizem o seguinte, que uma sociedade justa uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Então, não há mal nenhum, né, em nós exercitarmos as nossas doações materiais, mas não pode ficar só nisso, né? Aqui nós caímos em tentação, né, quando nós julgamos, quando nós doamos alguma coisa para alguém, e muitas vezes a gente esquece que a pessoa, né, o irmão que está pedindo algo para nós, principalmente bens materiais, né, alimento, muitas vezes esse irmão quer nos dizer muito mais do que um alimento, né? E a gente tem que lembrar que São Vicente de Paulo, que fala nessas questões 888, é ele que dá essa sugestão para a gente. Lembrar que, ao fazer um donativo, fazer de coração, porque nem sempre o mais necessitado é o que pede. Então, diante dessas situações, nós devemos levar para reflexão o que é que esta situação tem para me dizer. Qual é a minha necessidade, né? Quem quiser dar uma olhadinha lá no texto do São Vicente de Paulo, é muito bom as respostas que ele dá a todas essas questões aí da 888, 887 e 888. Eu só fiz um resumo, né? Resumindo, né, quando nos deparamos com irmãos em situação de carência material, voltados para os vícios, que não busca trabalho, né, etc. A gente tem algumas pessoas assim, que a gente convive. São Vicente diz que essa é uma oportunidade para nós revermos as nossas carências e rever também a nossa capacidade de não julgar. Ele enfatiza que devemos instruir e moralizar a quem pudermos. Então, nós temos um papel fundamental, né? Ao invés de julgar, nós podemos usar, né, da nossa capacidade para instruir e moralizar a quem puder, fazendo isso com brandeza. Então, à medida que a gente puder, né, auxiliar, não só materialmente, nós podemos sim fazer esse outro auxílio, né? No caso de uma pessoa que é viciada, a gente pode chamá-la para uma conversa, oferecer algo mais, né? Mas isso, São Vicente diz, com brandeza e benevolência.
lembrando que somos seres humanos reencarnados e com vidas pregressas e fadados a evoluir. Então, aquele irmãozinho que pede, que passa por necessidade, que a gente julga, ele também vai evoluir, assim como nós. A carência de um irmão pode ser material, e a minha, a sua, a nossa pode ser uma carência espiritual, né? Um desejo de algo mais que a gente não busca. E o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas antes, nós temos que amar a nós mesmos, reconhecendo as nossas potencialidades e também reconhecendo as nossas imperfeições, não é? Porque senão a gente se coloca como o superior e esquece que superior a nós é Deus, né? E reconhecer as nossas imperfeições é um passo para a gente admitir que estamos no caminho do amor. Nós temos que estabelecer metas, né, para agirmos no bem, nos doar na medida em que já demos conta de nos doar, nem mais e nem menos. Há algumas pessoas, né, que caminham conosco, que sabem se doar muito mais. A gente não precisa se comparar, a gente precisa doar na nossa medida, mas nós devemos nos doar sim. Quando Jesus sugere em Lucas, né, que alimentemos e vistamos aqueles que estão necessitados, ele quer que saibamos que o ato de servir diz muito mais sobre nós que servimos, né, do que propriamente da pessoa que é servida, né? É sempre uma questão entre nós e Deus, como diz Madre Teresa de Calcutá, né? Nunca é entre eu e o outro, nunca é entre nós e o outro, é sempre entre nós e Deus. Então nós devemos, né, seguir colocando todas as nossas metas, né, colocando todas as nossas vontades sempre na vontade de Deus, né? Deixar que seja feita a vontade dele e a gente caminhar sempre, buscar essa evolução, né? Buscar ser caridoso, né? E aí a gente encerra, né, dizendo que a medida do amor é amar sem medida. E aí eu encerro, vamos continuar com os nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que aqui estão conosco. Pedir que o Espírito de Bezerra de Menezes fluidifique a água da nossa casa, a água da casa das pessoas que estão doentes, que estão precisando desse lentivo. Que a equipe de socorrista possa visitar a casa de cada um de nós aqui presente e daqueles que a gente está mentalizando, para fazer o socorro dos irmãos desencarnados que porventura se vinculam a nós e aos nossos. Pedimos também que a luz do Mestre Jesus possa pairar sobre o nosso país, para auxiliar Ismael na administração política, pois sabemos que é um cenário cada vez mais exigente e que muitas vezes nós esquecemos que nós não estamos sós, que há um Deus por nós, Jesus está conosco, Ismael está no comando da nossa nação. E que nós possamos, nessa certeza, deixar para que a luz do Mestre Jesus possa iluminar cada um dos políticos, cada um dos irmãos que estão envolvidos na esfera política. Pedir também que a luz do Mestre Jesus visite os presídios, os asilos, os orfanatos, os hospitais, os lugares onde a dor se exacerba um pouco mais. E ficamos aqui agradecidos. Que assim seja.